Olá, irmãos, a graça e a paz. Para a nossa devocional de hoje, João capítulo 4, a partir do verso 31, que diz assim a palavra: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizem vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aqui é a continuação, então, do evento onde Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana no poço, pregou o evangelho para ela, ela foi convertida e daí ela sai, então, e volta para a cidade para contar para os seus contemporâneos. E nesse momento, nesse intervalo, Jesus então tem uma conversa com os seus discípulos. No verso 31, diz assim então: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Então, enquanto a mulher samaritana, agora regenerada e impactada pela conversa com Jesus, estava tão desejosa para compartilhar a boa nova, tão desejosa ela estava, que ela voltou à cidade para dar o seu testemunho àqueles moradores. E eles, então, impressionados com o seu testemunho, foram pessoalmente para ver Jesus, não é? Está ali no versículo 30 do capítulo 4. Mas enquanto isso, os discípulos de Cristo estavam mais preocupados com o tempo que Jesus estava sem comer, que insistiam para que ele comesse, não é? Lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas o que Jesus lhes disse para eles no versículo 32? Mas Jesus lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus começa então a tratar com eles de questões espirituais, e eles estavam apenas pensando nas questões naturais, materiais. Aí no versículo 33, eles conversam então a respeito dessa palavra de Jesus. Eles dizem assim: Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Não é? Então era isso que eles estavam pensando. Ainda mesmo Jesus tendo dito para eles: Uma comida eu tenho que vocês não conhecem, eles continuavam pensando fisicamente e não espiritualmente. Não é? Mas Jesus, a partir do versículo 34, passa a explicar para eles, com muita paciência, o que ele quis dizer com essa palavra, não é? Que ele tinha então uma comida para comer que eles não conheciam. O versículo 34, Jesus diz assim: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida. De fato, o que satisfazia Jesus era a sua comida, não é? Era fazer a vontade do seu Pai. E o que era fazer essa vontade? Qual era essa vontade do Pai? João 6, 38 a 40 nos diz o seguinte: Porque eu desci do céu, o próprio Jesus fala, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus tinha prazer em obedecer a Deus nesse sentido, em conquistar, em trazer para si todos os seus eleitos, que nenhum eu perca de todos os que me deu. E o segundo ponto é que Jesus veio para realizar a obra que Deus Pai tinha dado para ele, para que ele não perdesse nenhum dos que o Pai lhe havia dado. Por isso era necessário que ele cruzasse o território de Samaria e se encontrasse com aquela mulher.
e depois com os demais moradores daquela cidade. Aqui em João 4,4 diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, porque ele tinha então a ciência de que aquela mulher iria até o poço, que ela era uma das eleitas do Senhor, que os moradores daquela cidade também. Então Jesus foi até lá para cumprir a vontade do Pai e cumprir a sua missão. Filipenses 2, 7 e 8 nos diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa era a obra que Jesus veio realizar. Em obediência ao Pai, ele foi até a morte e morte de cruz para resgatar todos aqueles que Deus Pai deu para ele, todos os seus eleitos. Então essa era a obra que Cristo precisou realizar para que a vontade do Pai fosse cumprida. Jesus precisou entregar sua própria vida pela morte na cruz do Calvário, para que os que nele crescem fossem salvos da morte e ressuscitados para a eternidade com ele e com Deus. Aí temos os versos 35 ao 38, onde Jesus usa como figura uma plantação que está pronta para ser colhida. E então ele exemplifica no versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus quer dizer para nós aqui, primeiramente para aqueles discípulos, que havia urgência para alcançar os perdidos. Tanto a mulher samaritana quanto os seus conterrâneos estavam prontos para serem evangelizados. Bastava que aqueles discípulos olharem, levantassem os olhos e eles veriam. Nós também, queridos, precisamos levantar os nossos olhos e vermos que os campos já estão brancos, que precisamos apenas anunciar o evangelho das boas novas em Cristo Jesus. O versículo 36 mostra que nós temos uma garantia da vida eterna, nós e todos aqueles que creem em Jesus. Essa é a garantia. Olha o 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, a pregação do Evangelho, a boa nova em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, quando aceita pelo indivíduo, pelo pecador, lhe garante a vida eterna. E isso deve nos alegrar também, em vermos que o Senhor Jesus salva pecadores, pecadores como nós. Olha o versículo 37, o que Jesus continua dizendo: pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Então Jesus ensina também que nem sempre aquele que prega ou semeia é o mesmo que vê o fruto ou colhe o fruto da sua pregação. Então não devemos nos incomodar com isso, nos preocupar com isso. Devemos sim pregar o evangelho. Não é? Se vamos ver o fruto ou não, isso não é da nossa conta. Oremos simplesmente para que Deus de fato haja naqueles corações e que encontremos, não é, com a nossa pregação os eleitos de Deus. E no tempo de Deus eles virão, não é, ao Senhor e serão de fato regenerados e chegarão à vida eterna com Cristo Jesus. Mas tem mais no versículo 38, que diz assim: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então tem muito isso, não é? Muitos pregaram o evangelho antes, não é? E quando nós chegamos e apenas falamos alguma coisa, ou apenas vamos lá colher aquilo que outros semearam, aquilo que outros pregaram, né? Isso dá para entendermos como um companheirismo, né, que temos com outras pessoas, com outros irmãos que vieram antes de nós, ou que até mesmo trabalham conosco, em realizar a obra de evangelização. E isso deve ser, então, um privilégio que deve ser alegremente compartilhado por nós. Algumas aplicações, então, breves para este acontecimento, esta conversa de Jesus com os seus discípulos. Primeiro, uma pergunta. Primeira aplicação é uma pergunta: quais as nossas prioridades como salvos em Cristo? São as coisas terrenas ou as celestiais?
Nós nos preocupamos com as coisas deste mundo ou nos preocupamos com as coisas espirituais e celestiais? Onde está, então, onde colocamos as nossas prioridades como salvos em Cristo? A segunda pergunta seria esta: a nossa satisfação está em fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Em fazer a nossa vontade ou em fazermos a vontade de Deus? Romanos 14, 17, Paulo diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, queridos, o que Paulo diz aqui, e Jesus já disse isso também nos evangelhos, que nós não somos mais desta terra, nós não pertencemos a este mundo. Portanto, a nossa satisfação não pode estar nas coisas deste mundo. O nosso contentamento e prazer deve estar em Cristo, não é? Deve estar nas questões, nas coisas espirituais. É por isso que nós podemos imaginar e pensar e ver o que foi que os discípulos de Jesus estavam preocupados, né? Eles estavam preocupados com a comida. Se Jesus tinha comido ou não tinha comido, insistiam para que ele comesse, e Jesus diz: a minha comida não é essa, eu não estou preocupado com essa comida, não é isso que me satisfaz. Essa comida eu como hoje, amanhã eu vou ter que comer novamente. Como ele disse para aquela mulher no poço: essa água que eu der para você beber, não é? Essa água que eu lhe der, essa água você nunca mais vai ter sede. Não é como essa água desse poço que você vai beber hoje e amanhã você vai ter sede novamente. Não é? Mas também, por última aplicação, nós vemos que há recompensas para aqueles que são fiéis ceifeiros do Senhor, para aqueles que trabalham na seara de Cristo. Não é? Há alegrias. A alegria de ver um pecador se arrepender, de um pecador ser resgatado, de um eleito ser trazido para Cristo. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 7. Né? Há também a alegria de vermos uma alma salva, não é? Júbilo no céu. A alegria por uma única. Não diz aqui por uma multidão. Claro que uma multidão alegrará muito mais, mas uma única alma alegra o nosso coração, alegra o céu. Salmo 126,6 nos diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus frutos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. É fato que a obra da evangelização, o trabalho de semear a palavra, de pregar o evangelho, é árduo, é duro, é difícil, não é? Há rebeldia, há aquelas pessoas que rejeitam, vamos sofrer ofensas, escárnios, não é? Não podemos exigir que nos tratem diferentemente do que trataram o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, enfim. Mas o texto diz para nós que quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mesmo que nós não vejamos nenhum salvo pela nossa pregação, nós podemos voltar alegres por termos cumprido a vontade do Senhor, que nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso trabalho. Isso deve nos alegrar, nos satisfazer, fazermos a vontade do nosso Deus e deixar que o Espírito Santo faça o trabalho, né, de regeneração, de trazer os eleitos para o Senhor. E por último, 2 Coríntios 2,15 nos diz assim: é um outro benefício, uma outra recompensa que temos além da vida eterna. Diz assim Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 2,15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, nosso Deus, se agrada conosco, que somos os seus trabalhadores. Hoje somos nós que devemos fazer o trabalho que ele veio e fez com perfeição e nos ensinou e agora está conosco todos os dias, até o fim do mundo, para que nós façamos então esse trabalho. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.